deputado federal e ex-prefeito da Serra e correndo atrás, não é, para mais um novo mandato, ou não, Sérgio Vidigal. Me diga o seguinte, como é que você está vendo hoje essas pesquisas que estão rolando por aí, não digo que são corretas ou incorretas, que lhe dão como o favorito nas eleições da Serra? Primeiro, né, é bom registrar que pesquisa é um retrato do momento, né? E lógico, evidentemente, que ninguém ganha eleição simplesmente pela pesquisa. Mas o que mais me chama a atenção, primeiro, eu sou extremamente grato à população da Serra pela generosidade dela, né? Porque eu tenho 28 anos de vida pública na cidade, 35 anos como médico, e recebo assim com felicidade, né? Contente, mas assim, o meu entendimento é que ela está dando ela está mandando uma fala, né? Ela está mandando um recado para a classe política de que ela quer ser ouvida. E eu sinto que eu também estou sendo convocado para ouvi-la, para conversar com ela. Lógico, evidentemente, se for da vontade da população que eu, de fato, me coloque como candidato, eu não tenho nenhuma dificuldade de fazê-lo, até porque eu fui fui prefeito da Serra, talvez nos momentos mais difíceis, como foi em 96, quando nós tínhamos lá 5 meses de salário atrasado, né, uma capacidade de investimento zero, né, uma cidade que ainda não tinha infraestrutura nenhuma. Então, hoje a Serra é uma outra cidade, né, hoje nós somos já a primeira população do Espírito Santo, o nosso índice de CMS, evidentemente com a queda de Vitória, a partir do ano que vem, o maior índice de CMS será o da Serra, né? Então é um outro cenário, mas com os desafios que não tínhamos antes também, né? Hoje temos novos desafios, hoje nós temos uma população mais exigente, uma população mais bem informada, hoje nós temos um cenário da economia que a curto prazo não é otimista, né? E ela exige hoje de que a gestão hoje crie-se um novo modelo de gestão. Não dá. Eu tenho dito que os modelos de gestão, até os que eu fiz, os atuais que tem aí no país inteiro, eles são modelos de gestão vencidos, né? Esse modelo de gestão não dá para se aplicar nessa nova realidade que a gente está vivendo, seja do ponto de vista econômico, do conhecimento, da exigência da população. Então, eu coloco à disposição, mas eu acho que antes de colocar candidato, que a população ela manda o recado que ela precisa ser ouvida. Eu acho que nós precisamos ouvir a sociedade primeiro e a partir daí tomar sua decisão, porque você não pode ser candidato de você mesmo, né? Você tem que ser candidato representando algum segmento da sociedade, né? Então, vou aguardar, vou conversar e daí em diante nós vamos construir se tivermos um projeto que seja factível e que tenha a condição de atender as demandas da população, nós vamos construir e vamos apresentar à sociedade serrana. Deputado, a maioria dos deputados federais, né, a maioria da bancada, ela já entrou na Câmara cotada para a eleição municipal, né? Já entraram como candidatos competitivos para a eleição desse ano. E alguns já desistiram, né? Já estão preferindo ficar na Câmara, porque é melhor ficar no mandato de deputado federal do que pegar um cenário, como o senhor mesmo falou aí, um cenário de incerteza, né? Como é que o senhor vê essa posição? O senhor foi o deputado mais bem votado do Estado em 2014. O senhor acha que é mais confortável mesmo ficar na Câmara ou tentar um mandato municipal? Olha bem, em termos de confortabilidade, lógico que o cenário que está hoje, até porque são 2 mandatos diferentes, um é executivo, outro é legislativo, né? E o legislativo, com todo respeito, que eu também já fui vereador e fui deputado estadual, mas é um mandato que o índice de cobrança é muito menor, né? Então, o prefeito é mais próximo do eleitorado. E tem que apresentar resultados, porque a população, quando elege alguém, ela quer resultado, ela quer que o posto de saúde funcione, ela quer que tenha médico no posto, ela quer que a educação aumente a oferta de vagas, ela quer que melhore a limpeza da rua dela, ela quer que invista mais em novas obras, né? Desde pavimentação até construção de equipamentos públicos. Então, são mandatos totalmente diferentes, né? Lógico que também o mandato legislativo
é um mandato que dá menos trabalho, né? Essa é uma realidade, né? Ele é mais tranquilo. E o cenário que ele está vivendo hoje é um cenário que muita gente tem medo de disputar a eleição do Executivo, não somente pela questão da economia, mas pela razão do controle externo que tem hoje, né? Que o Ministério Público, né? O controle externo hoje é muito maior, o relacionamento com o Poder Legislativo que tem ficado pior ao longo do tempo, né? Porque a gente não tem avançado muito nesse país em relação a qualificar os nossos agentes políticos. Eu diria, inclusive, se você fizer uma análise hoje do cenário político do país, você vai ver que as lideranças políticas do país envelheceram. Não surgiu lideranças novas. Quando eu falo eleição de presidente da República, você lembra de 4 nomes que todos os 4 disputaram a eleição. Vai para governador, da mesma forma, né? Para prefeitos, também a grande maioria, né, já disputou a eleição. E aqueles que não disputaram, eles não são novas vias. Eles faziam parte daquele grupo e simplesmente se afastaram do grupo para poder disputar uma outra eleição. Então, esse talvez seja o grande desafio nesse momento, né? O que fazer para você superar esse desafio, superar essas dificuldades, essas adversidades, num cenário tão difícil como esse, e sem que a classe política tenha entendido já o recado das ruas, que para reduzir essa questão de fazer aliança política partidária, para parar de fazer negociatas nos gabinetes, e ela quer muito que o político vá às ruas e ouça diretamente a ela. E cabe com essa indicação política para contemplar amigos. Ela também está exigindo hoje, e precisa que seja feito hoje, a meritocracia. Então, talvez esse seja o grande desafio, a grande dificuldade do surgimento de novas lideranças no país. O senhor estava falando agora da questão do surgimento de novas lideranças, né? E aí a gente volta para o cenário da Serra, que a gente tem uma alternância, né, entre o senhor e o seu ex-aliado e agora adversário, Aldir Pfax Barcelos, que também já vai ali para 2 décadas, né? Falta o surgimento de novas lideranças na Serra também. E eu queria acrescentar aí a questão da indecisão do eleitorado, que é muito alta na Serra ainda. 60%, 50% do eleitorado está indeciso, e 50% do eleitorado também parece que pede uma nova liderança, vamos dizer assim, o surgimento de um novo caminho para a Serra. Como é que o senhor vê esse cenário? Olha bem, eu particularmente sou a pessoa que mais defendo que nós tivéssemos uma alternativa na cidade, né? Eu gostaria muito, até porque eu faria questão de apoiar uma nova alternativa para a cidade. Agora, quando fala nova alternativa, é alternativa de um projeto novo, e não alternativa de um nome que não disputou a eleição ainda, né? Eu creio que o nosso problema do índice de indeciso, isso é no país inteiro, porque nós sabemos muito bem que a população hoje ela está muito frustrada com a classe política, né? Até porque ela não sabe muito bem, às vezes, a atribuição de quem, e acaba todo mundo sendo... De quem cobrar, acaba todo mundo sendo responsável, né? Pelo cenário que ela está vivendo. Imagina a população que está convivendo com desemprego, com inflação, com juros altos, convivendo com um monte de denúncia de corrupção. Uma população que não vê nenhuma expectativa de nada a curto prazo. Lógico que ela condena a classe política como um todo nesse processo que nós estamos vivendo político do país. Então, eu creio que a liderança na Serra vai surgir, com certeza, como surgiu eu um dia, né? Um dia eu surgi como a liderança do Pequena Serra. Para quem não se lembra, nós tínhamos 2 lideranças fortes, que era o Mota e o Seu Rosa, né? Eu surgi no meio dessas 2 lideranças. Agora, qual é a diferença minha para o que tem na Serra hoje? É que eu nunca participei e nunca estive no palanque de nenhuma das 2, né? Isso nós não temos na Serra hoje. Na Serra hoje, se você observar, você vai ver um momento, você vai tirar uma foto, onde vai ver todas essas lideranças, todo mundo junto no mesmo palanque, né? Em determinado momento, né? Um prefeito, outro secretário, né? Outro vereador, outro deputado, mas todos no mesmo palanque, né? Todos fazendo campanha em conjunto. Então, talvez essa seja a nossa grande dificuldade nesse momento, de não ter surgido uma nova liderança, né? Até porque o Aldifas, ele era uma nova liderança, porque quando eu lancei o Aldifas, ele não era do meio político, ele não tinha disputado uma eleição. Então, ele era uma liderança nova na cidade, né? Que estava dando sequência a um plano de governo que
que foi feito para a Serra para 20 anos, ele foi tocando o projeto também. Então, eu creio que o Aldifas chegou a ser uma liderança nova nesse período, né? Mas uma liderança nova que saiu do mesmo grupo político, né? Que está na Serra. Na Serra não tem dois grupos, na Serra tem um grupo só que se dividiu. Né? A Serra é um grupo só. Agora, não é temerário para o senhor querer encontrar um outro nome distante dessa realidade do qual a companheira colocou, porque o senhor pegou um poste para fazer prefeito. O Aldifas ninguém conhecia o Aldifas. Você estava no auge, e é bem recente, né, na minha cabeça aqui, você estava entre alguém que pudesse ter um mínimo de respaldo popular e uma coisa nova, que era um técnico que o senhor chegou lá e jogou e fez perfeito. Até então, poste. Aliás, na época a gente inclusive falou isso. Aí dizia que não era temerário o nome e achava que ia ganhar e ganhou. Sim. E aí? Eu acho que hoje, Rogério, nós não temos condição de pegar um candidato e transformá-lo em prefeito, porque você acabou de dizer que as lideranças da Serra se incorporaram e hoje não é uma tarefa fácil, como foi naquela oportunidade, pegar uma liderança e transformar em prefeito. Eu, particularmente, eu sou muito honesto para você. Talvez a única coisa que eu podia questionar naquele momento que eu apoiei o Aldifas é, de repente, a reciprocidade dele de companheirismo em relação ao nosso projeto político. Mas para o município da Serra, eu acho que eu fiz a melhor escolha naquele momento. Né? Eu disse, foi bom para mim? Não, para mim não foi bom. Mas ele tocou aquilo que ele tinha programado, o planejamento da cidade. Né? E nós convivemos com seres humanos. Seres humanos é seres humanos. Né? As pessoas, todo dia pode mudar de comportamento de um dia para o outro. Né? E tem uma coisa, e tem duas coisas na vida. Não estou dizendo que sejam as duas coisas, né? Mas tem duas coisas na vida que às vezes muda a cabeça da gente. Né? Quando o cara começa a ganhar muito dinheiro, que eu não estou dizendo que seja o caso, e quando a gente tem poder. Né? Que são coisas que modificam, né? Que mudam. Né? Se você pegar a história política no país, você vai ver muitas pessoas que de repente teve o mesmo problema que nós tivemos. Né? Porque esse tal do poder, né? Ele não é que ele muda, né? Mas ele aflora, né? Aquilo que a gente já tem dentro da gente. Agora, a gente está falando de uma eleição que espera-se ser uma eleição bem disputada, né? Deve ser a eleição mais disputada do Estado esse ano, num município muito populoso, o segundo maior colégio eleitoral do Estado, que tem uma importância também nesse jogo político para 2018. Como é que vai ser, como é que você espera a eleição na Serra em 2016? Olha bem, primeiro eu quero colocar o seguinte, se depender de mim, e se de fato, né, eu oficializar minha candidatura, eu não vou fazer disputa jogando baixo, até porque não combina comigo. Eu não vou gastar meu tempo, minha energia para ficar apontando defeitos. Eu acho que a população que quer hoje, ela quer saber o seguinte, qual é a solução do meu problema? Né? O que vocês têm para me apresentar? Não vender o que não pode entregar. Também que isso também não funciona, que amanhã ela vai descobrir na frente, a situação fica mais grave ainda. Mas nesse processo da Serra, eu acho que nós vamos conversar com a população, como eu fiz em 96, né? Como eu fiz lá na minha reeleição em 2000. Então nós vamos conversar com a população da Serra e ver qual é a expectativa que ela tem numa gestão, qual é a nova Serra que a população quer, quais são as novas soluções e se nós temos condições de realmente apresentar uma proposta para atender essa ansiedade da população. A única preocupação que eu vou ter é exatamente essa. Não vou me preocupar com esse negócio de ficar falando mal, ficar questionando, ficar acusando, porque a população já está cansada disso na política. Né? Diz que o político que gasta muita energia falando mal do outro é porque não tem nada dele para falar. Né? E nós vamos utilizar o nosso tempo para poder discutir e apresentar uma proposta que, de fato, vai atender esse novo desafio, né? Que a cidade da Serra está exigindo neste momento. Agora, o senhor acredita que vai conseguir a legenda com o PDT Nacional para disputar a eleição por causa do ocorrido no episódio do impeachment? Olha bem, eu creio que o PDT vai ter sensibilidade nisso, vai refletir
Eu acho que foi uma decisão muito dura, e diria, em determinado momento, até sem pensar. Até porque vai ter uma queda na bancada significativa. E sem contar, como diz o Maranhão, o Valdir Maranhão, mesmo que a gente não possa utilizá-lo como exemplo, né? Ele falou que ele disse o seguinte: o argumento daquela lei de 1950 diz o seguinte, que o partido não pode encaminhar e nem influenciar no voto do parlamentar, no voto do impeachment. Está lá, né? Não era a motivação dele cancelar a sessão, né? Mas esse é um argumento real. Outro argumento é o artigo 53, de que meu voto, a minha liberdade de consciência é inviolável, né? O voto é meu, e que a questão do impeachment, ele não está no programa do partido. Eu nunca deixei de cumprir o que determina o programa do partido, né? Agora, essa é uma decisão minha de julgador, né? E todo juiz tem que ser imparcial. E votei por convicção minha, pessoal, e votaria novamente, se fosse o caso, neste momento. Mas eu creio que o partido vai ter essa sensibilidade. Eu já apresentei minha defesa escrita, já fiz minha defesa oral, né? E vamos aguardar essa posição. Já tem muitos parlamentares que votaram contra o impeachment e que já se insurgiram na nossa defesa. Então nós vamos aguardar. Eu acho que o partido, eu acho que o presidente do Lupe, eu sei que no afã dele poder talvez honrar os compromissos, né, que possa o partido ter feito lá, porque o partido estava no governo, o partido tinha ministério, né? Ele tem ficado um pouco ansioso, mas a minha posição pessoal, o presidente Lupe já conhecia há muito tempo, inclusive documentada no partido, através de uma reunião que nós fizemos aqui, da executiva do PDT, informamos a ele a decisão nossa, e todas as reuniões do partido que tinha com a bancada, eu sempre me posicionei, primeiro, de que o PDT deveria sair do governo, né? Porque eu podia até votar contra o impeachment se o PDT não estivesse no governo, mas no governo, o sentimento que a gente tem é que está honrando um compromisso por estar no governo, né? A segunda proposta que nós fizemos, que eu sempre defendi, que o PDT deveria abraçar a causa de uma nova eleição no país, né? Porque eu sei que é inconstitucional, mas deveria abraçar essa causa. Quem sabe se a presidenta Dilma e na época o vice lá, eles conseguiram topar fazer uma renúncia coletiva para que o país tivesse uma nova eleição, porque o Temer também não me representa, ele não me representa, né? E da presidenta Dilma eu posso falar, porque a presidenta Dilma, eu votei nela, e eu quero deixar bem claro que o voto mais triste que eu dei na minha vida foi aquele voto, porque foi um voto de frustração. Para quem desde 89 apoia o PT, né? Quando o Brizola perdeu no primeiro turno, eu apoiei o Lula no segundo turno. O único momento em que não apoiei o Lula no primeiro turno foi em 2006, quando o Cristóvão Buarque foi candidato a presidente da República. Mas apoiei no segundo turno o Lula. Para você ter uma ideia, em 2002, quando o Brizola decidiu que ia apoiar o Ciro Gomes, que estava no PPS, eu fui até o Brizola e pedi para ele me liberar, porque eu acho que o PDT estava cometendo uma incoerência muito grande. Se o PDT taxou o modelo de FHC como neoliberal, o Ciro estava vindo da onde? Ele foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, né? Então eu achei incoerência do PDT apoiar o Ciro naquele momento. Então, para mim foi um voto triste, porque essa última eleição agora, por exemplo, o único partido que ficou com o PT fui eu. Nem o PMDB, que tem o vice do PT, apoiou o PT no Espírito Santo. O PMDB apoiou Aécio Neves, né? Como deve ter apoiado no Brasil inteiro, né? Então, assim, foi um voto triste, porque eu acreditava, né? E tem uma coisa no PT, que assim, a gente faz isso muito lá atrás, talvez o Rogério até se lembre disso, é porque o PT, ele tinha o carimbo da moralidade e da ética. Aonde tinha PT, não tinha corrupção. Eu lembro que em 96, eu ganhei uma eleição de prefeito, o PT disputou conosco, disputou a eleição com outro candidato. Ao acabar a eleição, eu fui buscar o PT para participar da nossa gestão. Porque, para mostrar para a sociedade de que a nossa gestão é a gestão que respeita o princípio da ética e da moralidade. Então, para mim, foi uma frustração muito grande quando a gente vê aí a nível nacional esse monte de gente denunciado, preso, né? E eu não vou aqui culpar o PMDB, não. Quem deu essa força para o PMDB no Brasil foi o PT.
Eu fui prefeito 3 vezes. O meu vice sempre teve a minha anuência. Ué, o Temer foi vice 2 vezes. Né? Ele deve ter tido a anuência de alguém. Né? Creio que a presidenta deve ter dado a anuência, porque eu não vou querer uma pessoa que eu não confio na composição de chapa majoritária comigo. E o fortalecimento do Cunha, o fortalecimento do Renan, do Michel, quem fortaleceu foi o PT. O Cunha foi mandado dentro da Petrobras. A Petrobras foi um absurdo que fizeram com a Petrobras, né? A ingerência política numa estatal que é, porque eu ainda defendo o modelo da Petrobras. Eu sou contra esse projeto do Zé Serra aí, né, querendo rever. A Petrobras é uma grande empresa, que não pode ter interferência política nela, né? A vez passada agora chegaram a segurar o preço do combustível para poder segurar a inflação, mas quem subsidiou foi a Petrobras, né? Então, assim, em relação ao PDT nacional, eu fiz minha defesa e minha perspectiva é que vai me liberar, apesar que judicialmente, eu conseguiria uma liberação, mas eu não quero utilizar desse instrumento, até porque eu quero continuar no PDT, minha família, minha casa. Agora, para voltar lá nas eleições da Serra, veja o seguinte, a gente não pode eliminar o que está no mercado político. Sim. Não é? Quem promove situações dessa natureza não interessa. Está no mercado político, o governador Paulo Artung teria interesse que o senhor não fosse candidato a prefeito e abrisse o caminho para a eleição do seu atual adversário, Aldifas Barcelos, né? Promessas para 2018. Que teria reservado para o senhor uma coisa mais alta, né, no Senado, a sucessão dele. Até onde isso lhe diz respeito? Olha bem, se o governador chegou a pensar nisso, assim, comigo ele não falou, né? Eu não tenho conhecimento desse tipo de... Mas o senhor não desconhece que isso está no mercado. Não, no mercado eu ouvi falar, né? Mas eu tenho que ser honesto, o governador não me propôs isso, né? Aliás, para você ter uma ideia, eu nunca conversei, quando eu apoiei o governador Paulo Artung para governador, em nenhum momento eu fiz nenhuma condicionante, eu não condicionei absolutamente nada, não condicionei que me apoiar em 2016 ou me apoiar em 2018, eu não fiz essa condicionante, até porque o meu apoio a ele foi por achar que esse seria o melhor projeto para a gente, né? Foi uma decisão, posso ter acertado, posso ter errado, mas foi uma decisão muito minha do que essa decisão de pensar no futuro. Então, essa conversa não houve com o governador, não conversei isso com ele. E outro detalhe importante, eu sou um político sem padrinho, né? E político sem padrinho, se ele não construiu o alicerce, tá certo? Só se der sorte, como o prefeito lá deu, um dia alguém vem cá e construir para ele, mas isso não é uma prática comum, isso só pode acontecer até se for por falta de alternativa, né? Mas essa conversa não existiu, o governador não me pediu, o governador também não me prometeu me apoiar em 2018, não tem essa conversa, não houve essa conversa. O que eu torço é que ele faça realmente um bom governo e atenda os anseios da população capixaba.